Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por toda esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a palavra nos revela o mistério da presença do reino de Deus. Mas a partir desta liturgia, nós podemos perceber que um coração frio e insensível é incapaz de reconhecê-lo, de reconhecer este reino que já está entre nós. Veja, os fariseus perguntam a Jesus qual é o momento em que chegaria o reino de Deus? E a resposta de Jesus surpreende porque é algo simples. Jesus não responde diretamente, mas com uma afirmação de que o reino de Deus já chegou, já está entre nós. E para que nós possamos perceber este reino entre nós, nós não iremos conseguir perceber pela razão, pela inteligência, mas através de um ato de fé. Jesus se encarnou, veio até nós, a palavra encarnada, e a sua missão foi nos revelar o reino de Deus, revelar o rosto do Pai das misericórdias. Ele foi rejeitado, ele foi espancado e morto numa cruz. Mas a cruz não foi o final. Ele ressuscitou e subiu aos céus. E para que nós possamos compreender este reino de Deus entre nós, é preciso dar um passo de fé. Só que, infelizmente, nós vivemos em tempos difíceis. Tempos complicados, porque para cada um de nós, tudo tem que ser para agora, tem que ser no estalo de dedo, porque nós vivemos nesta correria frenética do dia a dia, onde eu tenho que produzir, onde eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que buscar, porque eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso de um carro do ano, eu preciso de uma casa melhor porque a minha casa não me agrada,
porque a minha vizinha ou a minha irmã ou o meu parente tem uma casa melhor que a minha e a minha precisa ser melhor do que a dele. E desta forma, nesta correria, nós vamos deixando de lado a essência da fé, do acreditar, do parar e estar na presença de Deus. E para ajudar esta correria doida, nós temos a tecnologia, as redes sociais, onde nós perdemos muito tempo com conversas, compartilhando fake news, fofocando, falando mal do outro, postando uma foto, sorrindo, sendo que dentro daquela pessoa, ela está morrendo e chorando. Vivemos de aparências. Também a tecnologia pode nos ajudar a nos informar. Se há um protesto ali no Chile contra o governo, automaticamente uma empresa de notícias vai publicar e chega aqui no momento que está acontecendo aquele protesto. Se acontece um tsunami ou um terremoto no Japão, no exato momento já tem alguém postando e falando sobre aquela situação. E para nós, tem que ser rápido. Se a minha internet leva 5 segundos para abrir uma página, ela já está lenta. Eu preciso de não mais de 4 megas, mas de 100, de 150, 140, 240, porque a minha internet está lenta demais. E com isso nós vamos nos perdendo. E quando eu não encontro este reino entre nós, por causa da falta de fé, o risco por causa do imediatismo, é ir atrás de outras denominações, de seitas, e realidades que, em vez de nos ajudar, só nos leva mais para o buraco. O reino de Deus não é compreensível, palpável, visível, mas é preciso entender que este reino acontece já aqui e agora entre nós. Para você entender, muitas vezes nós participamos da Santa Missa apenas de corpo presente, não prestamos atenção naquilo que rezamos. Veja como ficar mais claro a partir da introdução dos prefácios. Antes, ali no momento da Eucaristia, no prefácio onde o padre vai dizer: o Senhor esteja convosco. Nós respondemos: Ele está no meio de nós. Mas será que essa resposta é apenas uma resposta automática? Ou realmente eu creio que Deus está no meio de nós, que o Senhor está no meio de nós? É um risco de vivermos de forma automática, porque eu estou com pressa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não participo bem da Santa Missa. Se o padre demora 5 minutos a mais, coitadinho do padre, porque ele que é o culpado de eu perder o ônibus. Brincadeiras à parte, mas a nossa preocupação nos leva e nos afastam da presença de Deus, porque nós vivemos as coisas de forma automática. Nós já não acreditamos mais. E a nossa fé não é pautada em sentimentos, em sentimentalismo. A nossa fé não é pautada em milagres. A nossa fé não é pautada na emoção.
Nós precisamos entender que a nossa fé, ela precisa ser uma fé verdadeira, acreditar em algo que eu não vejo, em algo que eu não consigo tocar. Eu não consigo perceber o reino de Deus visivelmente, tocando como esta madeira. Mas é preciso um ato de fé. Se Deus está no meio de nós, nosso coração precisa estar em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Nosso coração precisa estar em Deus. Se o meu coração não está em Deus, como que eu vou perceber este reino? E quando eu não toco, quando eu não sinto um arrepio, aquele fogo abrasador que arde, que queima, eu vou desanimando porque eu perdi a fé. Não se perde aquilo que não tem. Deus nos concede fagulhas do seu amor, através da graça do batismo no Espírito Santo, onde nós vamos sentir esse fogo que abrasa a nossa alma. Sentimentos, sim, nós vamos sentir, mas a nossa fé não é pautada nestes sentimentos, é acreditar. O reino de Deus está aqui dentro de nós. E se o seu coração não está em Deus, você não ajudará a construir este reino de paz, de justiça, de amor. Porque veja, os poderosos deste mundo, aqueles que eram inteligentes. Aqui há uma diferença da inteligência e da sabedoria. Como nós vemos na primeira leitura, na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem. Porque a sabedoria de Deus é diferente da inteligência, porque veja, muitas pessoas que eram inteligentes com QI altíssimo, utilizaram-se da sua inteligência para a destruição, para fazer o mal. Mas uma pessoa que entende que o reino de Deus está em seu coração e que faz essa experiência real e verdadeira com Cristo, não com o sentimentalismo, não com os arrepios, não com os milagres, mas com Cristo, nós seremos capazes de utilizar desta sabedoria, que é o Espírito de Deus que nos move, que nos conduz. Porque o sábio vai utilizar-se da sua inteligência para o bem. O sábio que busca a Deus não vai utilizar a sua sabedoria para fazer o mal. Ontem, nós vimos na primeira leitura: escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra, prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número dos vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a sabedoria pelo Altíssimo. Aquele que está à frente do povo, seja o presidente, seja o governador, seja deputado, seja o papa, seja o bispo, seja o padre, precisa buscar esta sabedoria para agir com justiça. Porque aquele que não busca a Deus
vai agir de forma ímpia, assim como os ímpios, desculpa. E quando nós agimos desta forma, deixando de lado a sabedoria de Deus, nós vamos questionando: onde está Deus? Porque eu não faço uma experiência real com Deus, eu começo a pensar que Deus é uma mera ficção científica. Porque de tanta maldade no mundo, se Deus existisse, não aconteceria isso. Mas qual é a experiência que eu estou fazendo? Eu estou dando abertura a este Deus que é verdadeiro e que habita aqui dentro de mim? Eu estou buscando fazer uma experiência real com Cristo e buscando a sabedoria para dar respostas diante das situações que eu vivo? Ou eu só tenho murmurado e reclamado e desta forma me afastado da graça de Deus? Porque quando o pecado entra, nós vamos deixando Deus de lado, e assim como essas grandes mentes brilhantes que causaram grandes guerras, nós também somos capazes de tornar a vida dos outros um inferno, onde não há mais justiça, onde já não há mais caridade, onde já não há mais a crença em Deus, porque pensa que Deus é uma ficção científica, que as histórias da Bíblia, em alguns casos, é mera historinha para a criança dormir. E desta forma vamos nos afastando. O reino de Deus está no nosso meio. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Se Deus está no meio de nós, o nosso coração precisa estar em Deus. E o reino de Deus fará parte de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.